Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido do senso de humor. O humor é a forma mais nobre de vivacidade e graça. Aqui em nosso caso, estamos interessados no que o senso de humor significa para a verdade libertadora. Desde o século XIX, o senso de humor pode ser incluído entre as virtudes cardeais dos povos de língua inglesa. Ele assinala o que há de melhor no estilo de vida inglês e também no estilo americano. E essas culturas produziram grandes gênios do humor, tais como Dickens e Chesterton. O pensador Edmund Berger calcula que sejam cerca de 80 as teorias diferentes sobre a natureza e a origem do senso de humor. Um escrito de De Sauer diz que o humor é o critério da liberdade interior, da liberdade existente num relacionamento saudável e positivo com a verdade. O falecido Papa Bento XVI dizia que ele pertence aos critérios básicos para o discernimento dos espíritos. Onde morre o senso de humor, certamente não reside o Espírito de Cristo. Ao invés, porém, a alegria é um sinal da presença da graça. Theodor Hecker, que escreveu um dos melhores ensaios sobre o humor, denomina o mais amplo e o mais nobre ambiente para o ser humano. O riso proveniente do humor é cordial, é sensível, é sempre um sinal de cultura humana. E ela não resulta de um instinto primitivo, mas situa-se ao nível de uma avaliação adequada da existência. O senso de humor permite-se alguns gracejos e algumas tolices, mas são sempre gracejos e tolices impregnados de sabedoria. São uma bela mistura de autoafirmação e de participação solidária. Uma manifestação clássica do senso de humor é o livro de Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. Ele dedicou a seu amigo Thomas More, a quem ele não encontrou tolice alguma, mas cujo nome, More, lhe serve para brincar devido à semelhança com Moria, que significa a loucura. Uma leitura superficial poderia considerar esse livro uma sátira, pois Erasmo desmascara sutilmente as tolices e os defeitos de seu tempo e principalmente da Cúria Romana. Mas o que o distingue de uma sátira é que o autor deixa bem claro que sente estar no mesmo barco, na mesma arca de Noé, com todos os outros animais e como se fosse um deles. Combinando o máximo de participação com o mínimo de autoafirmação, seu caráter espirituoso nunca é demolidor, mas antes a expressão máxima de sua confiança no fato de que não somos tolos sem esperança. O senso de humor é um sorriso de amor. Jamais pode substituir o amor, mas também não pode existir verdadeiramente sem um coração impregnado de amor. Um permanente senso de humor é um carisma e também um sinal de maturidade. Somente uma pessoa bem integrada e estruturada consegue ao mesmo tempo partilhar com simpatia e afirmar com sua graça a sua identidade. E somente aqueles que se sentem seguros de sua própria identidade podem usar a sabedoria dos tolos. Enquanto que a espirituosidade pode ser um dom natural, o senso de humor pressupõe a síntese de vida. Ele só pode ser cultivado pela capacidade humana de cultivo de co-humanidade. E o verdadeiro senso de humor não pode chegar a extremos. A pessoa que é dotada de humor sabe quando deve chorar e quando deve rir. Este dom nunca é condescendente, nunca degenera em ironia ou sátira, nunca é imoral e muito menos vulgar. Sentimos-nos à vontade ao lado de uma pessoa que possua senso de humor. Esta é uma verdadeira virtude, porém um inimigo declarado do moralismo. Onde existe senso de humor, você sempre encontra também o amor. Tchau!